Olá, hoje é segunda-feira e temos um encontro marcado com um texto dissertativo informativo, tecido informativo. Então, vamos à nossa aula. E aí, tudo bem? Vamos falar sobre texto expositivo? Mas esquece aquela ideia de aula chata, de coisa teórica e sem graça. A gente vai olhar para ele de um jeito diferente, como se fosse um tecido. Isso mesmo, um tecido de informações, tramado com todo o cuidado para explicar o mundo de forma clara, direta. Bora desvendar essa trama juntos? Bom, e qual vai ser o nosso caminho? A gente começa com a alegoria do tecido para entender essa ideia principal. Depois vamos dar uma olhada no tear e a textura, ou seja, como se constrói esse texto. Aí partimos para a trama na prática com um exemplo real. Na sequência vamos aprender a inspecionar o pano, para analisar direitinho. E claro, a gente vai ver como evitar falhas no tecido, os erros mais comuns. E para fechar, vamos abrir o guarda-roupa de gêneros para ver onde esses textos aparecem no dia a dia. A ideia é essa, construir o conceito fio a fio. Então vamos lá. Primeiro passo. A alegoria do tecido. É aqui que a gente vai entender a alma do texto expositivo, o propósito central dele. Por que essa imagem de tecer informações faz tanto sentido? É o que vamos ver agora. Pensa só no processo de um tecelão. Ele começa com o quê? Com a matéria-prima, os fios soltos, que no nosso caso são as informações, os dados puros. Depois, ele usa uma ferramenta, um tear, para organizar tudo isso com um objetivo muito claro, explicar, não é? E o que sai no final? Um produto acabado, um tecido coeso, um cenário claro e, muito importante, objetivo. E olha só essa frase do professor Giovanni Dias, que resume tudo de forma brilhante. O texto expositivo é um tecido cuidadosamente tramado para explicar e informar sem a intenção de convencer. A parte mais importante está aí no final, sem a intenção de convencer. O foco não é ganhar uma discussão, entende? É como acender uma luz sobre um assunto, simplesmente para que ele seja visto com mais clareza. E aqui está o pulo do gato, a diferença fundamental. De um lado, o texto expositivo. O objetivo dele é informar, explicar. A postura é neutra. Do outro lado, o texto argumentativo. O objetivo é persuadir, convencer. A postura é opinativa, claro. É a diferença, por exemplo, entre um manual de instruções que ensina a montar um móvel e uma propaganda que tenta convencer a comprar aquele móvel. Um mostra como é, o outro diz compre porque é o melhor. Ficou claro, né? Beleza! Se a gente já entendeu o porquê do texto expositivo, agora é hora de entender o como. Como é que se tece essa trama de informações na prática? Quais são as ferramentas, as regras do jogo? É isso que a gente vai ver agora em O Tear e a Textura. Pois é, a estrutura é o nosso tear, a ferramenta que dá forma ao tecido. E ela é super clássica, a gente já conhece. Introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução lança a primeira linha, sabe? Apresenta o tema. O desenvolvimento é o corpo do tecido, onde a gente vai preenchendo com detalhes, com dados, com exemplos. E a conclusão é o arremate, o nó final que amarra tudo e garante que o tecido não vai desviar. E não é só a estrutura, o estilo também conta muito. São as texturas do nosso tecido. Primeiro, impessoalidade. O foco é na informação, não em quem está escrevendo. Por isso se usa a terceira pessoa. Segundo, objetividade. É ir direto ao ponto, com fatos, com exemplos, sem enrolação. Terceiro, ausência de opinião. Se tem prós e contras, a gente apresenta os dois de forma equilibrada. E por último, claro, o uso de dados e conceitos. São as coisas concretas que dão sustentação para a explicação. Basicamente, é tirar o eu acho que e colocar os dados mostram que. É isso que dá credibilidade. Ok, já vimos bastante teoria, né? Agora, que tal ver a mágica acontecendo? Vamos pegar um exemplo real, um tema atual, e ver como essa trama é tecida na prática. O tema é a digitalização dos serviços públicos. Vamos analisar parágrafo por parágrafo. Então, a introdução é: a transformação digital no setor público brasileiro tem alterado a forma como o cidadão interage com o Estado. Pronto. Simples assim. Direto ao ponto, sem mistério. A primeira linha do tecido foi lançada e a gente já sabe exatamente sobre o que vamos conversar. Aí vem o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Um dos principais marcos é o portal GovBR, que unificou milhares de serviços federais, reduzindo custos operacionais e tempo de espera. Percebe? Agora o tecido começa a ganhar corpo. Saiu do geral e foi para um exemplo bem específico, o GovBR, e já mostrou os benefícios, as vantagens. A informação está ficando mais densa.
Seguindo no desenvolvimento, além da agilidade, a digitalização contribui para a transparência. No entanto, o processo enfrenta desafios. Olha que interessante aqui. O texto não fica só nos elogios. Ele mostra outro ponto positivo, a transparência, mas logo em seguida apresenta o outro lado da moeda, os desafios. Isso é a tal da objetividade na prática. Ele não está tomando partido, só está expondo o cenário completo. E, para fechar, a conclusão, em suma, a digitalização dos serviços públicos no Brasil é um avanço. O sucesso depende do equilíbrio. Perfeito. Em suma, já entrega que é um resumo. Ele retoma os pontos principais, reforça a ideia do avanço, mas também a necessidade de equilíbrio e fim. Sem inventar moda, sem trazer informação nova, sem dar uma opinião final, é o arremate que a gente falou, o nó que deixa tudo bem amarradinho. Muito bem. O tecido está pronto, a gente já viu como ele é feito. Agora a gente precisa aprender a ser um bom inspetor de qualidade. E para isso, existem duas habilidades-chave, que são diferentes, mas andam juntas: a compreensão e a interpretação. A diferença é bem simples de pegar. Pensa assim, a compreensão é o que está ali, na superfície do tecido, é o que a gente vê. A interpretação, por outro lado, é o que está nas entrelinhas, é sentir a textura, é entender o porquê daquela trama ter sido feita daquele jeito. Vamos focar na compreensão primeiro. O que é isso? É entender o que está literalmente escrito. É o famoso quem, o que, quando, onde. Se o texto diz o portal foi lançado em 2019, a compreensão é entender que o portal foi lançado em 2019. Simples assim. É a base de tudo, o primeiro degrau. Já a interpretação é ir além. É um trabalho quase de detetive. É se perguntar, por que essa informação apareceu aqui? O que está implícito nisso? O que o texto me permite concluir, mesmo sem dizer com todas as letras? É aqui que a leitura se aprofunda e fica mais rica. Mas claro, nesse processo de análise existem algumas falhas, alguns defeitos no tecido que a gente pode cometer. É super importante conhecer essas armadilhas para não cair nelas. Vamos ver os erros mais comuns. São 3 erros fatais. Preste atenção. Primeiro, a contradição. É simplesmente dizer o contrário do que o texto afirma. Fácil de identificar, mas acontece. Segundo, a redução. Esse é perigoso. É pegar um detalhezinho, um fiozinho do tecido e dizer que aquilo é o tecido inteiro. E o terceiro é a extrapolação. É o famoso viajar na maionese. É começar a adicionar informações, suposições, coisas que não estão no texto. É inventar fios que nunca fizeram parte da trama original. Beleza, já entendemos o que é, como se faz e como se analisa. Mas a pergunta que fica é: onde é que a gente encontra esse tal de tecido expositivo no nosso dia a dia? A resposta é: em muito mais lugares do que se imagina. Vamos abrir esse guarda-roupa. Olha que legal, a base, o tecido, é o mesmo, a exposição de ideias. Mas com esse mesmo material, a gente consegue criar várias peças de roupa diferentes. Ou seja, vários gêneros de texto. A matéria-prima não muda, mas o corte, o modelo, aí sim. E que peças são essas? Bom, uma palestra, um seminário, é texto expositivo falado. Uma reportagem de jornal, pura exposição de fatos. Livros e materiais didáticos, o exemplo mais clássico de todos. Até um fichamento ou uma resenha que se faz na faculdade, todos eles são costurados com esse mesmo fio da exposição de informações. Então, para a gente amarrar tudo, qual é a grande ideia? O texto expositivo é, no fundo, uma ferramenta. Uma ferramenta super poderosa de comunicação que é estruturada, é objetiva e serve para quê? Para tecer, a partir de fatos, uma visão mais clara do mundo e informar as pessoas. É simples e complexo ao mesmo tempo. E agora fica uma pergunta no ar. A gente desvendou o tecido, vimos a trama, o tear, as texturas. A questão é como usar esse conhecimento todo para, a partir de agora, tecer a nossa própria compreensão do mundo. Como usar isso para ler e, quem sabe, para explicar as coisas de um jeito melhor. Fica aí a reflexão.